Fala, meus queridos, está no ar mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do site de apostas no YouTube, com a lenda Jair Ventura Filho. Galera, antes de eu apresentar a lenda, se inscreva no canal do SDA no YouTube. É rápido, você se inscreve no canal, ative o sininho, dê o seu like, deixa a sua mensagem lá, deixa a sua sugestão de pauta. Galera, tá cada vez mais visualizações, cada vez mais pessoas olhando. Eu abro esse programa antes de apresentar o nosso Furacão da Copa de 70, antes de falar sobre o programa e tudo mais, pedindo para que você se inscreva no nosso canal do SDA, site de apostas lá no YouTube, é rapidinho. E não se esqueça também, ative o sininho. Jair Ventura Filho, Furacão, muito obrigado mais uma vez, à disposição sempre de você. Não, obrigado a você por me botar nas alturas. Eu? Deixar à vontade. Pô, cara. Nunca. Você se expressando dessa maneira, eu volto a julgar rapidinho, cara. E dizer a vocês que eu fico muito feliz pela presença de vocês, acompanhando esse nosso programa, onde passamos para vocês a verdade do futebol. Aliás, da melhor modalidade esportiva do mundo, que é o futebol, né? Eu me sinto muito feliz de participar e de ser um dos componentes, entendeu? E o nosso programa não fica atrás. Vamos em frente, vamos embora. Vamos embora. Hoje a gente vai fazer um passeio na Europa. A gente vai falar sobre os campeões, né, da última temporada, vamos falar do campeão da Liga dos Campeões, ouvir a lenda sobre esse momento do futebol europeu e também falar sobre a passagem que ele teve no futebol europeu. A gente vai fazer esse paralelo aqui com os tempos atuais, né? Porque hoje em dia, para você dizer que teve uma carreira boa, você tem que ser bem sucedido na Europa. Mas será mesmo? Será mesmo? Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Eu tenho um exemplo na minha frente aqui, mas beleza pura. Primeiro eu vou começar, Jairzinho, só pra gente... só para você dar um comentário aqui das principais ligas da Europa, os campeões, tá? E até desembarcar na França. Eu vou começar aqui com a Alemanha, foi o Bayern de Munique. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a tradição. O 10º título Parece seguido. Que os outros não fazem jogam. Questão de ser campeão, não. E, na verdade, assim, na última rodada do campeonato, né, da Bundesliga, quem tava com a vantagem era o Borussia, e o Borussia empatou em casa. Todo mundo esperando o título, empatou em casa. Só não foi pior do que o Hamburgo na segunda divisão, que fizeram festa lá, só que tomou um gol no finalzinho, acabou nem subindo. Verdade. Pô, brabíssimo. Teve também na Grécia foi o AEK, não foi o Kalamata. Kalamata você passou por lá, né? O Kalamata, ele está dentro do ranking lá, como ali o 10º, 11º, não passa disso. Não passa disso. É um figurante só, não almeja ser campeão. Só passa, o negócio é não cair. Normalmente lá é o AEK, e o Olympiacos também, o Panathinaikos também está sempre ali disputando a Liga dos Campeões. A Holanda teve um diferente, né? Foi o Feyenoord. Apesar de ser campeão da Liga dos Campeões no passado, dificilmente ele reveza ali, né? Sempre o PSV e o Ajax. E Ajax são os titulares absolutos. Né? Na Espanha foi o Barcelona, também nenhuma... Na Espanha também é a mesma coisa, não foge a regra, né? Na Inglaterra, o City ganhou o 5º título nos últimos 6 anos. Parece que não tem concorrente, né? Não é verdade. O Liverpool que ganhou ali em 2020 foi na época da pandemia, inclusive. Correto. E o City, mais uma vez, todo mundo achou que o Arsenal ia pra cima, tinha 8 pontos na frente, acabou sendo ultrapassado ali. Faltou perna, faltou jogador. Faltou plantel, né? Plantel. Eu acho que é plantel. São jogadores muito novos, né? Experientes, né? O Arsenal, ele é treinado pelo Mikel Arteta. É um treinador que foi auxiliar técnico do Guardiola. Tem aquele negócio do tic-tac, né? Só que os jogadores são muito jovens, né? Ainda inexperientes, né? Para ganhar vai demorar uma Premier League ainda. Primeira Liga, tem até o problema principal, o problema de jogar fora, né? Que em casa é uma coisa, jogar fora é outra.
De repente, a maioria deles não estavam acostumados, ou não estão ainda acostumados a jogar fora. Quando se machuca um também, aí, pô, pra botar outro é um cara mais novo, Não tem às peça de vezes, reposição. fica mais complicado, né? Corretamente. E aí o City vai lá e ganha o seu 5º título nos últimos 6. O Napoli, na Itália, venceu após 33 anos. 33 ou 34 anos, né? Vem lutando e dessa vez chegou. Dessa vez chegou. Eu acho que o último título ainda foi com o Maradona. Foi com o Maradona, exatamente. Maradona, Careca, Tá certo. alemão. Isso. Graças ao Careca e o alemão fizeram uma dupla extraordinária e protegeram, né? Protegeram o Maradona. Maradona jogava bola, Jairzinho? Não sei nem se encontra a palavra certa para te responder. Jogava Que bola? monstro. Fenômeno. Jogava muita bola. Fenômeno. Está faltando hoje no futebol mundial um Maradona. O Maradona, né? Que, Para mim, né? não, que colocou o Napoli pra todo mundo ver. O Napoli só é conhecido por tudo causa bem. dele, né? Por ele, porque o Napoli não era dentro da popularidade como candidato a campeão. Ele foi lá e levou, né? Sozinho, né? Foi sozinho mesmo. E Que os caras baixinho. foram lá sem Sozinho. Maradona nenhum. Sozinho, mas acompanhado também do alemão e o Careca. Alemão e Careca eram Que dois deram dos principais sustentação jogadores. para ele, né? Pra desequilibrar. Exatamente. 33 anos, pô, maravilhoso. E na França foi o PSG também. Como sempre, na França como é sempre. O Marcelo tentou chegar lá com o tal de Jairzinho lá, mas ainda ficou no vice-campeonato. Foi muito bom, porque o Marcelo, quando lá eu estive, o Marcelo não passava de 11º, 12º. Quando eu cheguei, o Marcelo estava no 15ª posição. E 5 partidas nós já estávamos disputando com o Saint-Étienne. Sabe por quê? Porque tinha bônus. É bônus. Não, Você ganha com a diferença de 3 gols, você tem bônus. E quando eu cheguei lá, era 4, era 5, era 3 mesmo. Aí, Não fiquei um jogo sem fazer gol. C'était une fête toutes les semaines au Stade Vélodrome parce que les supporters, eh bien ma foi, dansaient la samba avec les deux Brésiliens, avec Jair. Eu coloquei a França como o último país aqui para falar exatamente por isso. Aí você já me antecipou. Desculpa, claro. Sou atacante, né? Desculpa. Pô, fala assim, você que manda aqui. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque o Olympique de Marseille hoje é um dos grandes da França, mas não tem, né, chegado para disputar título com o PSG, que tem muito mais dinheiro, tem muito mais jogadores, tem muito mais badalação. Mas a gente precisa lembrar que, além do Olympique ser um dos maiores vencedores da França, o Olympique é o único que é campeão europeu ali. Justo. Né? Tá certo. Apesar de não ter disputado o Mundial depois lá, por uma questão lá extra-campo, o Olympique de Marseille é um dos times que tem mais torcida também por lá. A popularidade dele é fantástica. É muito grande, é uma cidade grande, não é a capital, mas é uma cidade grande. É maior, mas é maior, né? É a maior cidade, né? Isso. E como é que foi a sua passagem por lá, Jairzinho? Porque maravilhosa, maravilhosa. Eu provoquei muita inveja, né? Ah, é? Não, eu queria saber o seguinte, porque você contou uma história aqui nos programas passados. Eu provoquei aqui. diversas invejas neles, que eu fui o jogador que teve a oportunidade de participar de um programa diferenciado do futebol junto com Alain Delon. Tem ideia quem é Alain Delon? Era um ator, né? O homem muito mais famoso. bonito do mundo. É verdade. Eu conheço alguns Alains Aí eu disputei Delons. com ele ali para ver quem era mais bonito, entendeu? Ah, que isso, Jair. Não, calma aí. Liga lá para a França que tu vai ver. Ah, pá. Era Jairzinho. Meu Deus do céu. Vamos falar de futebol, Alain Delon. Que isso? Você e o Alain Delon eram comparados, é isso? Poxa, os dois. Aí, produção, bota uma foto do Alain Delon aí pra ilustrar. Coloca para mostrar. Um do lado do outro. Eles. Aí, não, agora é sério. Falando de bola mesmo. Vamos falar sobre isso não, cara. Pô, eu estava te dizendo, né? Quando eu cheguei na França, o Marcelo estava entre 12º, 10º, não passava disso. 5 rodadas nós já estávamos disputando o título com o Saint-Étienne.
Saint-Étienne era a O principal, né? coqueluche do futebol francês. Era o principal. Até o outro dia era o que tinha mais título, né? Verdade. E nós chegamos juntos ali. No Photoshop, perdemos o título ali nas 2 últimas partidas. Até então, nós estávamos ali, juntos. Mas, assim, ó, isso aí é uma dúvida minha, tá, Jairzinho? Por isso que eu criei esse passeio aqui pra gente falar sobre isso. Logicamente eu não vi, porque a sua geração é diferente da minha. Certo. Mas pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, a sua passagem, além das pessoas que tiveram inveja, que você falou da sua beleza, junto com Alain Delon, falam sempre sobre uma suposta agressão que você tivesse, que você fez a um bandeirinha e você foi suspenso. E aí a gente conversando outro dia, muito assim, superficialmente sobre isso, você disse, não, cara, isso aí foi inveja e também porque eu fui lá, não fui nas minhas melhores condições físicas. Como é que foi isso, Jair? Porque assim, quando você foi pra lá, você já era campeão do mundo, você Verdade. já tinha vencido um monte de título com o Botafogo. Bom, quando eu cheguei, a imprensa, né, por culpa do presidente do Marcelo, que é Monsieur Emerick, ele era produtor, não sei se está vivo ainda, ele disse que a França estava sendo premiada de ter o maior jogador do mundo dentro da programação do campeonato francês. Isso foi terrível, atingiu muita gente. E eu comecei a ser perseguido pelos Becks. Inclusive, numa jogada que um Beck veio e me abriu a perna e eu tive uma contusão no adutor. Sabe o que é o adutor? Essa parte que conjuga a tua perna fechando no quadríceps. E eu tive essa contusão horrível, quase parei de jogar. E quando voltei a jogar, né, depois de 6 meses, eu fiquei 6 meses sem jogar. Quando eu voltei a jogar, eles continuaram me agredindo por culpa do presidente, do Marcelo, que é o Monsieur Emery, que disse que a França estava premiada como o maior jogador da história do futebol do mundo, que era eu. Com Platini e outros mais, tudo lá, né? E aí provocou-se justamente um desconforto emocional dos adversários e eu passei a ser agredido, né, perseguido. A arbitragem também tinha isso? E a arbitragem também me perseguiu, dizendo que não era nada, que não era nada. Aí teve um jogo lá que eu tomei uma cabeçada do adversário. Aí eu revidei e aí fui expulso. E aí fui penalizado e tive 6 meses de suspensão. Aí cheguei a um acordo com o presidente do Marcelo, pelo período que era. Ele aceitou e eu voltei para o Brasil. Entendi. E para mim não foi uma boa passagem por esses momentos que eu estou te colocando. O primeiro deles foi justamente o comportamento do presidente do Marcelo, que disse que a França estava sendo premiada como o maior jogador do mundo de todos os tempos. Aí provocou justamente uma reação negativa. E aí eu comecei a ser perseguido por todos os backs dos clubes. Até que veio essa contusão violenta, minha perna abriu numa entrada violenta do companheiro da profissão, abriu minha perna. Você na França, você teve a companhia do Paulo César Caju. Paulo César Caju. Paulo César Caju. Ele te ajudou muito nessa adaptação? Como é que foi? Porque ele foi ídolo lá, né? Foi ídolo. Foi ídolo. Ainda é, né? Mas maior respeito a ele, eu tive superior a ele. Foi melhor que ele ainda? Fui melhor do que ele. Porra, como é que era a dupla Rapaz, lá? Porque tem uma foto dos dois. Eles falavam que a França, o presidente da França, do Marcelo, dizia que a França estava premiada por ter o Jairzinho, o maior jogador da história do futebol do mundo. Você acha que ele se sentiu
menosprezado de alguma forma ou não? Ou Não, vocês eu não- eram amigos dessa... Nós éramos amigos, estávamos juntos. Então isso não tinha nada a ver. Não, não demonstrou nada disso. Não demonstrou, né? Não, não. Nós éramos companheiros. Inclusive, passei a morar junto com ele comigo. Tem uma foto dos dois, né? Com a camisa do Olympique, né? Os dois Sem novinhos, dúvida. né? Numa revista lá, a camisa do Olympique bonitona lá. E teve outro ponto também que foi importantíssimo, né, na minha vida. Quando eu cheguei lá na França, os negão, né? Tudo Black Power. Eu até brinquei com o Paulo. Falei, pô, Paulo, qual é desses negão usando peruca, poxa? Aí também adotei a filosofia e também lancei o Black Power. Mandou Black Power também. Espetáculo. Pô, mas a característica sua, né? Eu lembro, Verdade, aí meu pai falava sempre sobre isso. Esses caras aborrecidos que eu fazia muito gol de cabeça. E calça boca de sino, né? Ali, tem tudo aí, né? Claro. Ô, pesquisei sobre isso, Maniquinha, pô, rapaz. manequim é isso, cara. E aí você com a beleza do Alain Delon, bom né? gosto, e a lenda com... Só dava eu e o Alain Delon, nós fomos o rei da França. Você falou o seguinte, Jairzinho, não foi uma boa passagem. Isso não foi Não, eu que falei, por mas causa da minha contusão. da sua contusão, tudo bem. Foi terrível. Você acha que de alguma forma... Mas eu ajudei o futebol francês a ser popular. Não, eu digo... Ninguém conhecia a França. Ninguém conhecia o futebol francês no Brasil. Não, eu acho que até hoje a Liga da França perde um pouco para as demais ligas, né? A Liga inglesa, Liga italiana, dúvida. Liga espanhola. Espanhola principalmente. Né? De alguma forma, Jairzinho, você sente falta de ter brilhado na Europa? Não, porque eu já estava. Quando eu fui para a França, eu já fui com a idade mais avançada. Eu fui para a França com 30 anos. Eu já era tricampeão do mundo, poxa. Você tem ideia o que é ser campeão mundial? Tem ideia, não? Não, nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Campeão mundial? Não. Tem ideia? Então Não. fica difícil de explicar. Né? Você acha que hoje, contemporâneo, a galera de hoje, para o jogador de hoje, ele... Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou... curiosidade minha mesmo, À tá, vontade, gente? à vontade. Você é um dos maiores jogadores da história, isso assim, sem dúvida, tá? E você, como você mesmo falou, na sua única passagem pela Europa, você não brilhou. Você acha que hoje algum jogador... Não brilhou, não. Não tive tempo de brilhar Sim, por causa você da se minha machucou. contusão. Sim, não teve tempo, você saiu mais cedo. De alguma forma, hoje em dia, tem como um jogador ser bem sucedido na carreira dele sem ter brilhado na Europa? Não, claro que ele não pode ser bem sucedido se não brilha. Na Europa, quero Então, dizer. na Europa, se ele não brilha na Europa, Hoje em dia não dá. hoje dá, depende dele, depende da determinação dele, depende Não, da o que eu quero dizer... determinação dele, a qualidade dele. Pô. Não, o que eu quero dizer assim, o cara terminou a carreira dele e não brilhou na Europa. Pô, você teve a carreira bem sucedida? Não brilhei na Europa. Porque eu pergunto Mas isso... não brilhar na Europa não fez falta para mim, porque eu já cheguei ao ápice. Nenhuma falta pra você. Pô, É isso que eu quero nenhuma. saber, se Claro hoje que não, precisa não, disso. Não fez falta, Não, pra você não, pô. Mas você é o Jairzinho, né, Jairzinho? sem dúvida. Então, eu quero saber dos caras de hoje. O cara que chegou na Europa não brilhou. Quem sou eu, né, para criticar os caras? Quem sou eu para dar essa resposta a você? O Garrincha não jogou lá e foi maravilhoso também, sem né? dúvida. Garrincha, para mim, foi o maior jogador da história do futebol de todos os tempos. Nunca mais nós vamos ter um Garrincha no futebol do Brasil e do mundo. Você sabe que é um cara aleijado de jogar futebol? O Garrincha era deformado, poxa. Tinha perna torta, né? Não é só a perna torta. A esquerda dele era para fora e a direita para dentro. Ele pisava na direita na ponta dos pés, que ele não conseguia pisar normalmente. E driblava pra caramba, fazer né, o Jairzinho? estrago que ele fez, Deus me livre. E driblava pra caramba, né? Muito. Hoje em dia, a seleção brasileira sozinha, sem o cara jogando no, sei lá, no Cruzeiro, no Botafogo, e ele só indo pra seleção brasileira e se dando bem numa Copa do Mundo.
ela consegue transformar um jogador numa lenda? Eu digo isso porque você é uma lenda por causa da seleção depende e do da Botafogo, né? Depende do período desse jogador servindo o Brasil. Eu sou campeão pan-americano. Já comecei sendo campeão pan-americano. Em 64, pode ver aí. Juvenil, já tive a oportunidade de vestir a camisa verde e amarela, ou então azul e branca, pela primeira vez. Tu tem ideia do que é isso, não? A minha carreira foi e é uma carreira vitoriosa. Sim. Porque eu fui ganhando em todos os lugares que eu joguei. Só não consegui ganhar na França porque nós estávamos brigando ali com o Saint-Étienne para ver que era. Aí eu tive essa contusão violenta, né, que abri minha perna. Foi a maior que você teve, Jairzinho? A maior contusão que você teve já, ou teve outras? A maior foi a fratura do 5º e 4º metatarsiano, agredido pelo companheiro da profissão. Me quebrou o 4º e o 5º metatarsiano do pé esquerdo. Aí depois eu tive refratura, depois eu fui o primeiro jogador no mundo a fazer enxerto ósseo. É mesmo, Jairzinho? Você não sabe? Deveria saber. Não saberia, não sou. Deveria saber. Deveria se informar melhor. Pô, eu tomo muito expor, cara. Pô, eu não sabia disso, não. Não tô te dando expor, não. Tô te atualizando. Você foi o primeiro? Primeiro jogador no mundo a fazer enxerto ósseo. E deu certo? Pô, deu certo, que eu voltei. Mas voltou 100%? Já joguei 74 ainda. Jogou a Copa, né? Isso foi logo depois da Copa do Mundo de 70. Pô, então foi antes do Cruzeiro. Foi no Patica. Pô. Depois voltei, ainda fui pro Cruzeiro ainda, fui campeão brasileiro com o Cruzeiro. Libertadores. E campeão da Libertadores. Maravilhoso. Pra gente finalizar esse passeio aqui, ô Jairzinho, o que você tem a dizer sobre a Liga dos Campeões? Manchester City ganhou tudo, né, que disputou. Liga dos Campeões. É porque tem um bom plantel, né? Além de, não é um bom plantel só, tem um baita de um treinador muito inteligente. Eu gosto Eu gosto da filosofia dele, porque ele sabe, bonito, né? Ele sabe utilizar todo o grupo. Ele tem um plantel onde não são todos titulares, mas são úteis dentro da filosofia, da forma como ele gosta que o time dele joga. É um time ofensivo o tempo todo. Tu vê que é muito bonito, vale a pena. E ele teve, né, não é sorte, a capacidade de conseguir selecionar jogadores de alto nível. Que bons jogadores, né? Dentro da filosofia que ele desenvolve. Então, está de parabéns ele. Esse título do City, você acha que, de alguma forma, muda um pouco a história? Eu não digo a história, porque assim, o City é aquele exemplo de clube que era um clube mediano na Inglaterra. Sem expressão. Sem expressão, era o primo pobre do Manchester United. E aí, com dinheiro, com bons profissionais, os caras chegam. Você acha que, de alguma forma, hoje é uma tendência mundial acontecer isso? Isso juntou a fome com vontade de comer, pô. Se você não tiver um plantel à altura e do mesmo nível dos jogadores, dos goleiros até a defesa, meio e ataque, se você não tiver, dificilmente você chega. E chegou por isso. Porque tem um plantel a nível A. Tira um, quando um substitui o outro, não tem a diferença. Não muda. Não muda. Joga dentro da mesma filosofia, do mesmo objetivo. Pô, isso é muita qualidade também do treinador. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, que resenha. Galera, mais uma vez aqui, queria agradecer a todos vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal do SDA no YouTube, para vocês mandarem as suas perguntas para o Jairzinho. À vontade, hein? Cara, tá cada vez melhor, cada vez mais visualizações. Queria continuar pedindo para vocês
se inscreverem no canal, mandarem seu like, ativarem o sininho, porque a gente vai ficar feliz, não, Jairzinho? Muito feliz, eu mais ainda, né? Ainda vai ter muita coisa toda sexta-feira, a partir das 9 da manhã, aqui no YouTube, no site, no canal do YouTube do site do SDA, no Olho do Furacão. No Não Olho se do esqueça. Furacão. No olho do furacão, hein? Estaremos juntos. Obrigado, gente. Até sexta que vem. K-pop.